Bom, torcedor vascaíno, acaba de terminar Vasco da Gama 0, Atlético Paranaense 1. A quarta derrota seguida do Vasco nesta Série A de Brasileirão do ano de 2024. O quarto vexame. Sim, trato como vexame não pelo desempenho hoje do Vasco, até porque, inclusive, parabenizo aos 16 atletas que estiveram em campo hoje contra o Atlético Paranaense, em exceção ao senhor Hugo Moura, que hoje fez uma grande vergonha, jogando dentro do lugar que ele estava poucos meses atrás. Um jogo que para Hugo Moura deveria ser completamente diferente. Se eu sou jogador profissional e estou jogando contra o clube que estava defendendo há pouco tempo atrás e me rejeitou e não quis a minha permanência, eu ia comer a bola. E o senhor Hugo Moura vai me fazer aquela vergonha. Um jogador que custou 10 milhões de reais aos cofres do Vasco. Mas, em exceção ao Hugo Moura, então os 15 atletas que entraram em campo hoje contra o Atlético Paranaense, meus parabéns. Sim, não venceram, mas pelo menos jogaram bola. Com o que tinha-se à disposição, tentaram a todo momento jogar, tentaram a todo momento igualar-se em condições de futebol com o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Um jogo difícil, um jogo duro, um jogo complicado. Se tivesse 11 contra 11, quem dirá 10 contra 11 com um a menos. Então, a Léo Jardim, a Lucas Piton, a Verrete, ao Cleiton, que querendo ou não entrou muito bem, deu uma movimentação lá no setor ofensivo, ao David, que nós criticamos, porém jogou a bola hoje, meus parabéns. Agora a gente para por aí. Porque não dá. Não dá. Não dá mais. O torcedor não aguenta mais o que acontece com o Vasco. E sabe qual é a grande loucura? Tinha gente reclamando do Ramon. Não que a gente queira ficar voltando aqui para falar de Ramon Dias. Tava legal com o Ramon? Não tava. Porém, muito pior sem ele. Todos nós já sabíamos que o Vasco da Gama entregava muito mais que podia. Muito mais. Todos nós sabíamos que lá no ano passado, quando o Vasco conseguiu a sua permanência na elite do futebol brasileiro, o Vasco jogava um futebol muito acima daquilo que realmente poderia entregar. O Vasco não tinha esse time todo para no segundo turno fazer uma campanha de E4 como fez sob o comando de Ramon Dias. Foi além, foi a mais. E muitos torcedores criticaram o mesmo Ramon por ter até, de uma forma assim, competente, subido um sarrafo que nunca existiu. O Ramon colocou o Vasco da Gama num sarrafo alto para o elenco ruim que é o elenco do Vasco. O elenco do Vasco, torcedor, me desculpe, é um elenco ruim. Temos um baita de um goleiro que, falo aqui, não merece estar no Vasco. Não pelo que o Vasco representa, não pela grandeza do Vasco, mas pelo que hoje é o Vasco no cenário do futebol brasileiro. Me desculpe, o Léo Jardim é goleiro de Palmeiras. O Léo Jardim é goleiro de Atlético. O Léo Jardim hoje não merece estar no Vasco da Gama. Eu tenho pena de ver o Léo Jardim nesse time do Vasco. Eu tenho pena de ver o Léo Jardim nesse time do Vasco. Pena. Um goleiro de seleção brasileira, numa equipe que hoje é a 17ª colocada do Brasileirão e só está à frente de Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Eu tenho pena do goleiro Léo Jardim. Assim como tenho pena do Lucas Piton, que é jogador de time hoje no cenário do futebol brasileiro com relação à representatividade grande. Não é para ser jogador do Vasco. Tenho pena do Piton. Tenho pena do João Vitor, que hoje entrou aos 20 minutos do primeiro tempo e jogou mais do que todo mundo no Vasco, mas não é utilizado. O que acontece aí dentro? Qual é do Vasco? Qual é? Tem alguma coisa que não dá para se entender. Não dá para, assim, o que está acontecendo? Como um jogador que entra em todas as partidas bem, não consegue a oportunidade de entrar no time titular. E acima de tudo, um jogador que custou 42 milhões de reais ao Vasco. Como o Adson, e aí me desculpe utilizar até essa palavra, caguei se o Adson tá bem ou mal. 30 milhões de reais, torcedor, bota pra jogar. É 30 milhões de reais, bota pra jogar. Como o Esforça, que custou 25 milhões, é banco. Meu amigo, bota pra jogar. Não pagou? Não pagou 18 milhões do Cleiton? Bota pra jogar. Não comprou? Não pagou caro?
não pagou alto, daqui a pouco as dívidas não vão bater a porta, como já está batendo do Hugo Moura, pouco tempo após a contratação, porque o Vasco nem sequer pagou o empréstimo do jogador. Bota pra jogar, irmão. Bota pra jogar. E assim, não dá mais. Continuando aqui o assunto, né? Estava falando dos atletas que desempenham hoje no Vasco que não merecem estar aqui. E acima de tudo, o Vasco também não nos merece, cara. Estamos cansados. Assim, é exaustivo. Todo pós-jogo, infelizmente, a gente tem que vir aqui falar sobre isso, mas estamos cansados, cara. 4 derrotas seguidas. É mais um Campeonato Brasileiro que chegamos na 5ª rodada, na 6ª rodada, estamos na zona do rebaixamento. À frente de Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Sim, que vergonha, que papelão. Sendo que o Atlético tem 4 jogos, o Vitória tem 4 jogos e o Cuiabá tem 3 jogos. Então, o Vasco, além de estar à frente dessas equipes apenas, está à frente de equipes que nem sequer jogaram todas as partidas. Tem jogos a menos que o Vasco. Talvez, dependendo dos resultados desses jogos, o Vasco pode ser até o lanterna do Brasileirão. Olha que ridículo. Olha que situação lamentável. O Vasco hoje é o exemplo do que não ser feito dentro de um clube de futebol. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sem tirar nem pôr. Hoje o Vasco da Gama é uma instituição, que não é mais um clube, né? Infelizmente, é uma instituição que ela nem sequer tem noção do que é o próprio Vasco. E eu vou falar algo que aconteceu ontem, que é um exemplo, ao meu ver, do que hoje representa esse Vasco da Gama. Ontem, o Whindersson Nunes, em um ato lindo, de nobreza, um ato assim de carinho, de respeito, e um ato que eu admiro. Ele chegou nas redes sociais e pediu a abertura de São Januário para que, através da arrecadação, né, do dinheiro, de alimentos, de roupas, pudesse mandar tudo para o Rio Grande do Sul. Assim, um lindo ato. Um lindo ato, porque hoje o que acontece no Rio Grande do Sul e não está sendo falado é também um grande absurdo. Olhem para o Rio Grande do Sul. Mas o Whindersson pediu para que São Januário viesse a ser aberto, para que, dentro de São Januário, ele fizesse um show arrecadando bens para o Rio Grande do Sul. E aí eu vou falar algo que pode até causar uma grande polêmica, mas é ao meu ver. O Vasco da Gama em si, no momento que está vivendo, eu não vejo o Vasco como um clube que pode liberar São Januário para isso. O que eu quero dizer que o Whindersson tem que deixar de fazer o show? É claro que não. Não tem que deixar de fazer o show. Tem várias praças, como o próprio Maracanã, que pode levar 78 mil pessoas, 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, que eu tenho certeza que vão até o Maracanã para ver o Whindersson, ainda mais tratando de uma grande causa e nobre que ele está fazendo para conseguir arrecadar bens para o Rio Grande do Sul. O que eu quero fazer é o seguinte, e falar. O Vasco hoje não tem a dimensão do que está acontecendo, isso é preocupante. O Vasco hoje virou um clube que pensa mais fora da questão e do âmbito do futebol do que dentro. Porque, olha só, imagina, é uma atitude nobre? Sim. É uma atitude belíssima? É claro. Mas olha o que passa o Vasco. Dentro de uma zona do rebaixamento, com 4 derrotas consecutivas, com 700 milhões de reais em dívidas, a torcida bolada com o Vasco, protesto no CT na semana passada e do nada um show dentro de São Januário, uma estrutura sendo montada dentro de São Januário. Para um show, querendo ou não, é um show de comédia. Então assim, isso é ao meu ver, tá? Eu peço desculpa, é claro, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com as palavras, até porque é um momento muito complicado que hoje passa o Rio Grande do Sul. Mas o que eu quero dizer com isso e com outras ações que acontecem no Vasco da Gama nesses últimos anos é a falta de noção das pessoas que trabalham dentro do próprio Vasco da Gama com o que acontece no Vasco. E volto a repetir, nada contra o Whindersson. Vai ao Maracanã, que tem 78 mil lugares, e você vai lotar o Maracanã. O Maracanã vai ficar cheio. Eu farei questão de ir, e aqui no canal fazer até uma campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul. Mas o que eu quero falar é, o Vasco hoje não tem noção do que acontece dentro das 4 linhas. Não tem. E é em vários aspectos, cara. Hoje, pegando mais exemplos, o Vasco ficou aí há 1 mês e 10 dias sem um diretor executivo. Isso é o quê? Mais um exemplo que o Vasco não tem noção do que acontece. Estamos há mais de 1 semana sem um técnico. E além de estarmos há mais de 1 semana sem um técnico, o Vasco hoje é uma equipe que não tem nem sequer ambição de contratar um treinador. Você que acompanha meu canal sabe que a gente comenta sobre treinador. Mas nos nossos últimos 2, 3 vídeos, a gente nem sequer tocou no assunto técnico. Por quê?
Porque até agora não é nada com ninguém. O Vasco está uma semana sondando nomes, conversando. E não há tempo para conversar, não há tempo para sondar. É objetividade, é rapidez, é chegar, sentar, conversar e assinar. Mas não há um entendimento do momento Vasco. Hoje temos um clube que não tem um diretor comercial. Hoje temos um clube que não tem patrocinador master. Hoje temos um clube que não tem treinador. Hoje temos um clube que tem o CT porcalhão, que é o CT Moacir Barbosa. Uma das piores estruturas de centro de treinamento do futebol brasileiro. Hoje temos um clube com mais 200 milhões de dívidas aí ocultas que apareceram. Então temos uma dívida hoje que ultrapassa a casa dos 800 milhões de reais. E hoje temos um clube que está nas mãos de uma empresa que não passa confiança nenhuma ao seu torcedor. Não sabe fazer futebol. E que, acima de não saber fazer futebol, é uma empresa que está aí sendo julgada na Suprema Corte de Nova York. É uma empresa que ontem foi acusada de fraudar 1 bilhão e 700 milhões de reais, de pegar um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, dar como garantia algo que não existe. Essa é a empresa que está no Vasco. Uma empresa que em 2022, quando o Vasco da Gama vendeu 70% da SAF ao grupo, o presidente do Vasco à época ganhou os 70 milhões de reais. Sim, uma parte pelo menos desse dinheiro. Então, cara, a situação hoje do Vasco é uma situação preocupante. E a partir de hoje aqui, nós do nosso canal, a gente vai ter que mudar a postura. Porque não tá dando mais. Eu falo mudar a postura em vários aspectos. A gente tem que cobrar dentro das 4 linhas, mas a gente vai ter que tomar uma outra postura com relação a esse grupo norte-americano que gera o futebol do Vasco. Porque, meu amigo torcedor, o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama hoje é preocupante. Eu não vejo saída. E quando o torcedor vascaíno não vê saída no seu clube, é algo para ligar o sinal de alerta. Quando o torcedor ele senta para assistir um jogo do seu clube na televisão e não espera nada além de uma derrota, é preocupante. E eu tenho certeza que muito provavelmente você que está do outro lado, hoje ao ligar a sua televisão, ou hoje ao arrumar a sua roupa para partir para a Arena da Baixada e ver o jogo ao lado dos torcedores dentro do estádio, com o setor destinado aos visitantes lotados, que é importante falar, mais uma vez a torcida vascaína lotou o setor de visitantes, você não vai esperar outra coisa que senão uma derrota. Hoje era isso. Um empate tá ótimo. E que Vasco é esse? Que Vasco é esse que joga contra o Atlético Paranaense querendo um empate desesperadamente? Que Vasco é esse que está desde 2003 sem conquistar uma vitória em cima do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada? Que Vasco é esse que toma de 4 pro Criciúma? Que Vasco é esse que está 4 jogos seguidos sendo derrotado no Brasileirão? Que Vasco é esse? Onde vai o nosso Vasco? O que será do nosso Vasco se nada for mudado? Que olha, a situação hoje está lastimável. A situação hoje está preocupante. E parece que nada vai ser feito durante toda essa situação. É uma passividade, é uma calma, é uma tranquilidade que revolta. E principalmente preocupa. Porque a partir do momento que há passividade e não há um entendimento do que realmente está acontecendo, a gente não pode ter noção nenhuma de até quando que isso vai se desenvolver. Hoje o Vasco é um clube sem comando, hoje o Vasco é um clube sem organização, hoje o Vasco é um clube sem estrutura, hoje o Vasco não é absolutamente nada. Nada. Assim, o que fizeram com o nosso clube foi um tremendo de um absurdo. O que fizeram com o Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo torcedor, é assim, é caótico, é surreal. Dá pena o que estão fazendo com o nosso Vasco. Então assim, torcedor, é isso que a gente tem a falar nesse pós-jogo. Eu não quero falar sobre a partida em si, até porque, ao meu ver, não tem nem muito o que falar. O que eu vou falar do jogo, né? Vou falar do desempenho do Vasco, uma equipe que está sendo comandada por um técnico interino, que é o Rafael Paiva, que não tem absolutamente, nada a ver com o que hoje acontece. Vamos falar do desempenho do Vasco -1. Vamos falar do Hugo Moura, que deu aquele papelão, deu um gol para o Atlético Paranaense. Não tem muito o que falar. É apenas se conscientizar desse momento duro, complicado, tenso, nervoso que vem acontecendo dentro do Vasco. E o que faz uma falta de organização dentro de um clube como o nosso Vasco. Hoje o Vasco reflete, sim, o amadorismo. O amadorismo.
O clube que gastou mais de 120 milhões de reais nessa janela de transferências e não mudou nada. O clube que tinha até um elenco limitado na última temporada, mas se via uma espinha dorsal. E hoje nem sequer essa espinha dorsal está presente dentro do elenco. Assim, é duro, é complicado, é triste, é preocupante o que se vê nesse momento no nosso Vasco da Gama. Mas, enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo, né? O pós-jogo Gigante, perdão, o último vídeo deste domingo. Amanhã às 7 horas estaremos aí com o nosso Acorda Vascão. E é claro, vamos contar muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, meu amigo torcedor. Se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas. E olha, rapidinho, só para fechar o vídeo, né? Caso a gente sempre tem que tomar muito cuidado nas nossas palavras. Isso eu sempre zelei durante todos os meus últimos vídeos. Eu em nenhum momento quis dizer algo contrário ao que acontece hoje na tragédia do Rio Grande do Sul. O que estão sofrendo lá, eu não tenho nem sequer noção do sofrimento. Assim, o que está acontecendo lá, eu não consigo sentir 1% do sofrimento das pessoas que estão lá. Quem me dera se pudesse ter condições de sair daqui e lá ajudar cada uma das pessoas que estão passando por dificuldade. Quem me dera. Quem me dera. Se você tem condição, ajuda. Se você quiser, a gente levanta aqui um fundo de doação para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. E temos sim que ajudar em tudo que a gente puder. Desde as nossas redes sociais, desde através aqui das palavras no YouTube, desde as palavras nos comentários, tudo. Desde as nossas orações, ou para você que não ora, faça sua prece, enfim. Ore pelo Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer é, mediante ao momento que se tem visto no Vasco da Gama, não acho viável São Januário se tornar um palco de comédia para o Whindersson Nunes. Esse é o meu ponto. Quer fazer palco de comédia para arrecadar dinheiro e uma bela ação? Usa o Maracanã, usa o estádio Newton Santos, usa a praia de Copacabana, que sábado teve show aqui da Madonna, o palco já está lá estruturado. Agora não usa São Januário não. Assim, na boa, não acho legal. Não acho legal, que é uma falta de noção do que hoje está acontecendo dentro do próprio Vasco da Gama. E é assim, é chamar problema, é atrair problema. Porque é claro, se segunda, terça ou quarta tivermos um show do Whindersson Nunes dentro de São Januário, me desculpe, para o torcedor entender e conseguir separar as coisas, é muito difícil. É só isso mesmo, para fechar e não criar nenhum tipo de problema. Mas vamos lá, ajudem o Rio Grande do Sul. E realmente a situação por lá tá triste, tá complicada. E toda a nossa força aí é todo o povo porto-alegrense, todo o povo sulista, que tem inclusive uma grande comunidade, né, de torcedores vascaínos. Força, Rio Grande do Sul. A gente fica aí na oração, né, para que dê tudo certo a vocês. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.